Irmãos, nós continuamos nessa minissérie, Minissérie. Nós estamos falando sobre... eu não diria que nós estamos falando sobre os acontecimentos finais, mas nós estamos falando a respeito de uma maneira muito leve, muito suave, a respeito dos acontecimentos finais, das coisas que a Bíblia nos revela a respeito de quais seriam os sinais relacionados com a volta de Cristo, não especificamente os sinais relacionados com a volta de Cristo, mas de uma forma abrangente e rápida, falando a respeito de aspectos que são relacionados com aquilo que nós chamamos de escatologia, que são as coisas, os acontecimentos finais. A Bíblia fala, meus irmãos, a respeito de acontecimentos finais de últimos dias. A Bíblia usa a expressão últimos dias de duas formas na palavra de Deus, tá? Ela usa a expressão últimos dias no relacionamento de todo o período do Novo Testamento, e ela usa a expressão últimos dias se relacionando aos dias finais desses últimos dias. E a Bíblia usa por 8 vezes a expressão o último dia. 8 vezes, 6 vezes praticamente no livro de João, do Evangelho segundo João, a Bíblia usa a expressão o último dia, se relacionando exatamente ao último dia da história. Quando a gente fala o último dia da história, o último dia, mas o que quer dizer o último dia? O último dia é o dia em que o tempo acaba. O tempo acaba. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, que nós não estivéssemos vivendo na Terra, nós estivéssemos vivendo em Saturno. Quantos anos é um dia em Saturno? Porque a gente conta os nossos dias quando a Terra gira em torno de si própria, e conta o ano quando a Terra gira em torno do Sol. Mas se não existir Sol, como que nós vamos contar dias? Ou se a Terra não girar, como é que nós vamos contar dias? Se a gente olhar para trás por 2 segundos e olharmos para o relógio que está ali pregado na parede ali atrás, vocês vão ver que o relógio não tem ponteiro. Ele não marca hora, ele não marca segundo, ele não marca minuto. É exatamente essa a ideia do último dia. O último dia é quando não vai ter mais tempo, já acabou o tempo, acabou a ideia de dias e horas e meses, É como que a eternidade, ele é o período, a eternidade é o período onde não existe horas nem dias, não existe início e não existe fim. Nós vivemos no mundo, nós estamos acostumados com a ideia de que a gente vai dormir quando for 9, 10 horas da noite, em algum caso, vamos acordar às 7 da manhã, vamos começar o nosso dia. E a gente vive, nasce, cresce em torno dos dias e das horas. Então é difícil para nós entendermos a posição em que Deus se encontra, porque a posição da eternidade é um lugar onde não existe início e não existe fim. Não existe dias. Então João, o apóstolo João, quando ele foi levado ao céu no dia do juízo final, ele diz que ele foi... em Apocalipse, no capítulo 1, ele fala que ele foi levado em espírito e ele se viu no dia do Senhor. Existe um debate a respeito da referência que ele está fazendo, se ele está querendo dizer ao dia do Senhor, o dia do juízo, ou se ele estava sendo arrebatado no dia de domingo. Todas as duas hipóteses são válidas, porque se ele estivesse no dia do juízo, ele está agora vendo a história da humanidade de uma perspectiva de cima. A história da humanidade ela acontece na posição horizontal. A gente vê a história acontecendo à medida que os anos vão passando. Mas da eternidade, quando você olha de cima, você vê toda a história da humanidade, do início até o fim. Porque é assim que Deus vê. Quando nasce uma criança, nós contamos aquela criança como sendo uma criança de 2 meses, 1 mês. Para Deus, aquela criança é um ser humano, assim como eu e você. Para Deus não existe dias na vida daquela criança. Todos os dias daquela criança estão determinados, porque Deus já vê o fim daquela criança, porque Ele está olhando em um parâmetro da eternidade. Ele não está olhando de uma forma horizontal, como eu e você vemos os dias acontecendo dessa forma, mas Ele está vendo dessa posição, olhando tudo o que se passa do início ao fim. E agora nós vamos tentar olhar dessa forma. Nós já observamos que o milênio que a Bíblia fala a respeito, ele não é um reinado de Cristo nessa terra. Ou seja, Cristo já reina nessa terra. Cristo reina em todo o universo. Quando Cristo foi assunto ao céu, Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Eu sou rei absoluto de todas as coisas. Ele retirou então de Satanás, quando ele foi assunto ao céu após a sua ressurreição, a sua morte, em particular, quando ele arrancou de Satanás o poder da morte, ele então se tornou rei absoluto sobre todas as coisas e sobre tudo. E nós, na igreja, então agora, em uns períodos da nossa vida, quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, nós falamos assim, mas se Deus é o rei absoluto, se Cristo é o rei absoluto da história, por que então a igreja passa por todas essas lutas e todas essas dificuldades? Por que então nós como crentes sofremos tanto? Por que nós, irmã Dirce, não estamos então nesse instante com o nosso BMW? Não, BMW? O quê? Que BMW? Vamos pensar um carro chique, um Jaguar? Cadillac, um Jaguar, sei lá, o carro mais chique que vocês puderem imaginar, bem caro, um Ferrari, né? Um Maserati ali na porta. Se nós somos reis neste mundo, porque Cristo é rei e nós também somos reis, por que então que nós sofremos tanto e que nós não temos um Maserati esperando a gente ali de fora quando terminar o culto aqui na igreja? É porque na nossa perspectiva, da forma que nós observamos as coisas, o rei, ele é aquele que governa, é o rei, é aquele que tem todas as mordomias. Mas na posição de Deus, o rei é aquele que cuida, é aquele que está cuidando de todas as coisas. Não é aquele que está exercendo a sua autoridade e usurpando o seu direito de ser rei, mas é aquele que vem para servir. Jesus Cristo próprio disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Cristo, como rei da humanidade, ele é aquele que nos redime, ele é aquele que nos busca, e o seu reino, ele expande por toda a terra, e ele é rei absoluto. Então, quando nós aprendemos sobre o milênio, nós vimos que o milênio é esse período da história em que Cristo agora, como rei absoluto de todas as coisas, está governando todo o mundo e todo o universo, e agora ele retirou de Satanás o poder que Satanás tinha de enganar as nações. Satanás já não mais exerce poder como ele existia antes da cruz. Jesus Cristo, quando estava na terra, ele mandou os seus discípulos saírem e pregar o Evangelho. E os discípulos saíram pregando o Evangelho, e eles começaram a expulsar demônios e exercer curas, e eles voltaram felizes da vida, e falou com Jesus, falou: Jesus, que coisa incrível, os espíritos, eles se submetem a nós. Jesus Cristo falou assim: olha, eu vi Satanás caindo do céu como uma estrela antes, mas eu tenho que falar para vocês uma coisa: não se alegrem porque os espíritos imundos se submetem a vocês, mas alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, o Satanás perdeu a autoridade que ele tinha. Eu arranquei dele toda a autoridade que ele tinha. Ele já não tem mais esse poder. Mas este motivo não é para vocês se alegrarem. O motivo para vocês se alegrarem é a salvação que foi nos outorgada em Cristo Jesus. Este é o motivo principal da nossa alegria. Até aqui eu estava falando para vocês a respeito desse milênio maravilhoso no qual nós vivemos, aonde nós temos lutas, nós temos guerras, Satanás fica furioso e nos ataca, mas nós sabemos que ele já está derrotado. Cristo é rei absoluto, governa. No período em que nós morremos, nós vamos para o céu, de onde nós reinamos com Cristo. Mas como nós aprendemos, existe um período na história da humanidade, como nós aprendemos em Apocalipse 20, em que a Bíblia fala em que Satanás seria preso e que Satanás seria solto por um período de tempo. Esse período de tempo em que Satanás seria solto, embora o milênio seja um período que a Bíblia fala pouquíssimas vezes a respeito, uma vez, talvez duas, esse período em que Satanás seria solto, a Bíblia fala extensivamente sobre ele. A Bíblia fala tanto sobre esse período, que uma pessoa, se for olhar todos os textos bíblicos que se relacionam a esse período, ele diria assim: meu Deus, por que Deus fala tanto a respeito desse período? É o período que nós chamamos de a tribulação final, ou em algumas outras pessoas podem chamá-lo de a grande tribulação. Quantos de vocês já ouviram essa expressão, a grande tribulação? Tenho certeza que todos aqueles que cresceram na igreja ouviram falar essa expressão, a grande tribulação. Eu vou usar o termo a grande tribulação para que vocês saibam do que eu estou falando, porque todo mundo já fala a respeito desse período como sendo a grande tribulação. Jesus Cristo falou a respeito dele simplesmente um período de muita tribulação, tá? E nós podemos dizer que esse período nós podemos chamar de a tribulação final, tá? E
A tribulação final é um período que a Bíblia fala em Apocalipse 20 que seria um pequeno período em que Satanás seria solto. No livro de Mateus, onde nós estaremos lendo agora mesmo, Jesus Cristo chama esse período de um período de muita tribulação. Em outras partes, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo chama esse mesmo período de um período da apostasia final. Tá? Ele chama esse mesmo período de tribulação de um período da apostasia. É interessante que Jesus Cristo fala assim: vocês vão passar por tribulações. Eu vou falar para vocês algumas características dessa tribulação que Jesus Cristo fala a respeito. Vocês vão parar para... E ele fala assim: imediatamente em seguida, logo após essa tribulação, virá o fim. Vocês verão no sinal do Filho do Homem no céu, que ele voltará com grande poder e grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão. Nós vamos ler sobre isso daqui a pouco. Ele chama isso. O interessante é que o apóstolo Paulo, falando a respeito da volta de Cristo, no livro de Tessalonicenses, ele fala assim: essas coisas, Cristo não vai voltar, porque em Tessalonicenses alguns estavam dizendo que Cristo já havia voltado. O apóstolo Paulo fala assim: olha, vocês não fiquem preocupados, Cristo não voltou ainda, ele não vai voltar sem que antes aconteça a apostasia. Ok? Ou seja, imediatamente após a apostasia, Cristo volta. E nós vamos entender então, meus irmãos, a partir da leitura bíblica, que esse período de tribulação e esse período de apostasia e outras formas que a Bíblia apresenta e chama esse período, todos eles se referem à mesma coisa. Em Apocalipse 11, por exemplo, esse período é chamado período em que as duas testemunhas são mortas. Período em que as duas testemunhas são mortas. A Bíblia diz que essas duas testemunhas que pregavam o Evangelho por todo mundo, eles são mortos e seu corpo é julgado na praça, e ele é exposto na praça. Tudo isso é referência ao mesmo período. E nós vamos ler, em primeiro lugar, nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, tá? Fala o seguinte, a palavra de Deus: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiramente vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedeceram o Evangelho de Deus? E nós leremos, porque é um texto que fala claramente a respeito, Mateus 24. Eu não vou ler o texto inteiro, porque é um texto muito grande. Eu vou ler praticamente... somente do versículo 15 até o versículo 28, tá? Mas eu quero falar para os irmãos que todo o texto de Mateus 24 fala a respeito disso. É um texto extensivo da palavra de Deus. Jesus Cristo falou diversas vezes a respeito desse período, porque esse é um período de grande importância. Ele fala o seguinte: olha, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no santo lugar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Meus irmãos, Jesus Cristo estava falando no capítulo 23 de Mateus, ele estava falando a respeito da forma em que os fariseus, que a igreja do Antigo Testamento se comportava com relação aos profetas e com relação aos pregadores da palavra.
E ele falou a respeito do sofrimento de Jerusalém, e os discípulos então viram para ele e falaram assim: Senhor, quando que vai acontecer essas coisas? Quando que vai acontecer? Quando que vai e quais são os sinais que vão haver na sua vinda? E Jesus Cristo passa então a falar para eles a respeito dos sinais que aconteceriam com relação à sua vinda. E Jesus Cristo faz três palestras praticamente nesse texto. Eu vou falar para vocês o que é que acontece nessas 3 palestras. Essas 3 palestras, elas são uma repetição da mesma coisa, tá? Elas são a repetição. Ele usa uma maneira, como eu já falei para vocês semana passada, o hebraísmo, tá? Ele usa uma maneira repetitiva de ensinar. Ele começa falando um pouco a respeito do assunto, daí a pouco ele expande mais a respeito daquele assunto, e depois ele expande mais um pouco. Com isso, nós que pensamos de uma maneira em linha, né? Nós aprendemos de uma linhagem assim, a gente começa aqui com o objetivo de chegar lá na frente, a gente muitas vezes não consegue entender esse hebraísmo, essa forma de ensinar repetitiva, e aí muita confusão acontece nesse texto. As pessoas começam a ler e eles pensam que isso aqui, ele está falando de 3 períodos na história da humanidade, 3 períodos diferentes, e aí surgem os ensinamentos mais absurdos, mais aberrantes a respeito da grande tribulação, que eu vou falar para vocês nesse instante quais são. Mas eu quero falar antes para vocês o seguinte: porque Jesus Cristo falou a mesma coisa de 3 maneiras diferentes, de 3 formas diferentes, expandindo cada vez mais a respeito do assunto, surge então uma dificuldade de interpretação desse texto. Em primeiro lugar, quando se fala a respeito do princípio das dores, que ele está falando a respeito da destruição de Jerusalém, ele diz que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Os teólogos chegam à conclusão de que Jesus Cristo está falando a respeito do ano 70, que o período da grande tribulação seria um período que aconteceria muito antes da destruição de Jerusalém, que começaria uma intensidade muito grande, haveria uma grande perseguição na igreja de Jerusalém, e o templo então seria destruído, quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E eu quero falar para os irmãos que essa interpretação é uma interpretação boa, ela não é uma interpretação ruim, é uma interpretação boa, é uma interpretação válida, porque realmente no ano 70, os romanos destruíram completamente a cidade de Jerusalém, os discípulos, os crentes foram todos caçados de lá, e houve um grande abandono na cidade de Jerusalém. O problema dessa interpretação é que Jesus Cristo disse que do templo não ficaria pedra sobre pedra que não seriam derrubadas. E até o dia de hoje existe o que eles chamam de um muro da lamentação, que era uma das paredes que seguravam o templo em Jerusalém. Se Jesus Cristo estivesse falando a respeito da destruição de Jerusalém no ano 70, as possibilidades seriam de que não haveriam mais, nem o muro ficaria em pé, porque ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Com essa interpretação de que a grande tribulação era o período que Jesus Cristo estava se referindo ao ano 70, eu tenho essa questão para levantar para os irmãos, que eu não penso que ele estava falando a respeito daquele período. Muito pelo contrário, eu acredito que ele estava apontando para um período final da história da humanidade, tá? E ele não estava mais se referindo ao templo de Jerusalém, mas ele estava se referindo ao novo templo que seria construído, tá? E que já estava sendo construído, ok? E eu vou falar para vocês qual é esse templo que ele estava falando a respeito. Em primeiro lugar, nós temos que entender a natureza da grande tribulação. Quantos de vocês já ouviram falar que a grande tribulação vai ser um período grande de perseguição, aonde nós vamos ser perseguidos de todos os lugares, e os crentes vão ser, quer dizer, os crentes não vão estar aqui mais, mas vai ser uma segunda chance para a nação de Israel, aonde a nação de Israel vai ser perseguida, e aí a história vai por aí por diante. Quantos de vocês já ouviram falar disso aí? Eu tenho certeza que muitos já ouviram. Pois é, bonita a história, né? Interessante. Nós vamos falar assim, vocês já ouviram falar em purgatório? Tá? Purgatório? Então, eu vou dizer para vocês, esse ensinamento da grande tribulação, que a grande tribulação é uma segunda chance para a nação de Israel, é a mesma coisa que a igreja católica ensina como purgatório. É uma oportunidade. Eu não estou falando que isso é a realidade bíblica, eu estou falando que o que eles estão ensinando é que Deus, através do sofrimento, vai dar uma segunda chance a um grupo de pessoas. Recentemente, uma mulher chegou para mim e ela estava conversando, e ela estava vivendo uma vida talvez não da forma como ela gostaria de viver, e ela disse para mim que ela teve um sonho terrível. Ela sonhou que o filho dela tinha sido arrebatado, e ela acordou desesperada, correu no quarto dela para ver se o filho dela estava lá.
porque ela pensou que o sonho dela foi tão realístico que ela sonhou que o menino dela tinha sido arrebatado e que ela tinha ficado para trás. E meus amados, e este é o ensinamento que as pessoas têm a respeito, e as coisas que você ouve falando por aí a respeito da grande tribulação, que as igrejas vão ser tiradas do mundo, e o mundo vai começar a passar por um grande sofrimento, e aí tem até um filme que mostra que os aviões estão caindo, né, que como se o piloto fosse crente, né, mas infelizmente não tem muito piloto crente por aí, então os aviões vão continuar voando de qualquer maneira. O que eu gosto de falar sempre é a respeito dos taxistas lá em Nova York. A pessoa está dentro de um carro lá em Nova York e de repente o motorista desaparece, ele é arrebatado e o carro bate, a pessoa fica, né, de uma maneira toda confusa. Aí eu falei assim: pera, onde vocês arrumaram um crente dirigindo um táxi lá em Nova York? Eles todos são árabes. Os motoristas de táxi em Nova York, todos os turbantes na cabeça, não tem nenhum crente lá. Mas é a mentalidade que as pessoas estão implantando, de que esse período de tribulação será um período de sofrimento. E nós, meus irmãos, estamos acreditando dessa forma, porque nós acostumamos tanto com o conforto, nós acostumamos tanto com a nossa pança cheia, com a nossa barriga cheia, que para nós o maior sofrimento que pode acontecer é faltar um prato de comida. Para nós o maior sofrimento que pode acontecer é alguém chegar para nós e dar um couro em nós por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, sofrimento não é exceção, sofrimento é a regra do cristianismo. Na história do cristianismo, se você olhar para trás, hoje o Gilberto estava falando um pouco antes a respeito de Policarpo. Policarpo foi discípulo de João Evangelista, e ele foi queimado na fogueira. Na história do cristianismo, os crentes, eles eram colocados na jaula onde o leão chegava e devorava eles. Ser queimado na fogueira na época da Reforma era moda. Ser perseguido na época da Reforma era moda. Na época em que Jesus Cristo veio ao mundo, os seus discípulos, quando os judeus, os líderes da nação de Israel começaram a perseguir a igreja, uma pessoa que se identificava com o Evangelho, ele não podia comprar mais na comunidade, ele não podia participar de nada que a comunidade oferecia. Para algumas pessoas, isso significava a morte. Vocês estão achando que é brincadeira? Não é brincadeira. Se alguém agora decidir em todo esse país não dar mais serviço para o Rony, e o Rony for para o Brasil, chegar lá no Brasil e todo mundo falar assim: eu não vou dar mais serviço para o Rony, e o Rony não tiver como conseguir dinheiro para sustentar a sua família, os seus filhos vão morrer de fome. Isto, meus amados, é a história do cristianismo. Isto é a nossa história. Isto é a história que eu e você possuímos. Essa é a nossa história durante todo o período da igreja. Hoje em dia, nós vivemos muito tranquilos, nós vivemos folgados e sossegados, porque nós temos todas as coisas ao nosso acesso. Quando Moisés escreveu ao povo de Israel, Deus alertou, ele falou assim: cuidado, cuidado, quando eu enriquecer a vocês, vocês vão esquecer que foi eu que dei todas essas coisas para você pela minha graça, e vocês vão me abandonar. Cuidado de não se esquecer que tudo aquilo que você tem foi dado por Deus. Este foi o anúncio que Moisés deu à nação de Israel quando o povo ia entrar na terra prometida. E você sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente isto que Moisés disse que aconteceria. O povo entrou na nação, eles entraram, eles possuíram a terra, e uma vez que eles estavam na terra, eles abandonaram toda a lei de Deus. Meus amados, a ideia de que a grande tribulação é um período de sofrimento físico é alheio à palavra de Deus, é alheio à Bíblia, porque Jesus Cristo disse assim: olha, esse período vai ser como nenhum outro da história. Se esse período não vai ser como nenhum outro da história, a natureza desse período é diferente da natureza de todos os outros sofrimentos que a igreja passou. Aí eu tenho que virar para os irmãos e falar para os irmãos: o que pode ser maior sofrimento para nós do que não termos um steak para nós almoçarmos ou jantarmos? Eu falo para vocês o que é. Moisés estava lutando com o povo de Israel, naquela luta tremenda com o povo de Israel no Egito, passando pelo deserto. Deus já estava por aqui com o povo e falou com Moisés, falou assim: Moisés, pega o povo e vai embora.
Vai você com o povo, entra na terra prometida, eu vou dar essa terra para vocês, Moisés, mas eu mesmo vou ficar aqui no deserto. Vocês podem ir, vocês vão embora, vocês vão para a terra prometida, vocês vão possuir tudo que eu falei que vocês que eu ia dar, mas eu não vou com vocês, eu vou ficar aqui no deserto. Moisés falou assim: meu Deus, se o Senhor fica, eu fico. Eu prefiro morrer com Deus no deserto do que entrar na terra prometida, aonde mana leite e mel, e não ter Deus. Os profetas diziam: haverá um dia na terra em que o homem não vai passar fome de pão e de água, mas ele vai passar fome da palavra de Deus. Meus amados, o período da grande tribulação é exatamente esse momento aonde a palavra de Deus desaparece, aonde a palavra de Deus é substituída pela palavra do homem. O período da grande tribulação é o dia em que o evangelho começa a desaparecer das igrejas. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, falando a respeito do surgimento eu vou usar o anticristo, eu não vou expandir sobre ele porque nós não temos tempo, mas ele diz a respeito do surgimento do anticristo, onde o anticristo tomaria um lugar no templo, na igreja. Ele passaria a ser adorado como Cristo é adorado na igreja. E a palavra que o apóstolo Paulo usa é que o seu culto seria um culto antropocêntrico, antropos de homem e centro descentralizado. O culto é centralizado no homem. A igreja começa a modificar a sua forma de cultuar a Deus. Eles começam a modificar a sua maneira de adorar a Deus, e eles passam a realizar um culto comercial, um culto que é voltado para o interesse do homem, um culto aonde as multidões são atraídas. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo é deixado de lado. Isso é a grande tribulação. Vejam bem, meus irmãos, nesse texto de um capítulo, por mais de 3 vezes o Senhor Jesus Cristo alerta a igreja com relação a uma coisa específica. Versículo 11 de Mateus 24. Na verdade, ele começa bem no início, né? Ele fala assim: olha, porque muitos virão em meu nome. Versículo 5 de Mateus 24: muitos virão em meu nome. Primeira coisa, cuidado, eles vão vir em meu nome, eles vão falar para vocês que eu sou o Cristo, e eles vão enganar a muitos. Primeiro aviso, cuidado. Terceiro aviso, versículo 11, deixa eu ver se é no versículo 11 mesmo. Exato, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Novamente, anúncio, cuidado, cuidado. E logo em seguida, nesse lugar que nós lemos, ele fala bem no final, o texto todo está se referindo a falsos profetas. Veja bem, pois se levantarão, ele fala aqui, olha, vede que eu vos tenho dito, porque se disseram eles aqui, versículo 24, capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para que, se possível fosse, enganassem até os próprios eleitos. Mateus 24, versículo 24. Deixa só eu achar esse texto aqui de novo, vai para aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. A expressão Cristo, ela quer dizer ungido. Eu não estou falando, meus amados, de igreja em particular nesse instante, tá? Mas isto é o que se espera dentro das igrejas. Esse período que a Bíblia fala a respeito da tribulação final não é um período aonde nós vamos faltar carne, aonde a igreja não vai estar passando por ele, como muitas pessoas estão ensinando por aí. Esse período é exatamente o que o apóstolo Pedro fala, de que o juízo de Deus está chegando sobre nós. É um momento em que a igreja entra em juízo. Deus começa a trazer juízo para o mundo, em primeiro lugar através da igreja. A igreja abandona as regras, a igreja abandona o evangelho, a igreja abandona os ensinamentos de Cristo, a igreja não mais ensina aqueles ensinamentos que são a base fundamental do evangelho. O evangelho é simples. A igreja começa a modificar os ensinamentos, ela começa a tentar atrair incrédulos para dentro da igreja, e eu quero falar para vocês: a igreja somos nós. A igreja somos eu e você. Se todas as pessoas que começarem a frequentar a nossa igreja forem pessoas incrédulas, pessoas que não foram redimidas por Cristo,
que nós, é claro, queremos alcançar essas pessoas, mas se eles começarem a governar a igreja, eu garanto para vocês, quando a palavra do Evangelho for anunciada, eles não terão eles não irão suportar essa palavra, eles vão dizer: essas pregações são muito duras, eu não quero ouvir essas mensagens, eu quero sair, ou eu saio desse lugar, ou vocês tiram essas pessoas que estão falando essas coisas, tiram esse pregador daqui, porque eu não quero ouvir essa mensagem. E eles vão procurar então outras igrejas onde a mensagem é mais de acordo com aquilo que agrada ao homem, é mais de acordo com aquilo que agrada a sua mente carnal. O que o apóstolo Paulo fala a respeito dos últimos dias? Eles falam que as pessoas teriam coceira no ouvido, eles teriam o desejo de ouvir mensagens agradáveis, mensagens que promoveriam o seu bem-estar, massagear o seu ego. Não as mensagens do arrependimento e crede no Evangelho, que é a mesma mensagem que Jesus Cristo pregava. E porque a igreja começou a mudar essas suas mensagens, Deus então começa a trazer juízo sobre a igreja. Deus começa então a trazer juízo sobre a igreja, em primeiro lugar através de falsos ensinamentos, de falsos mestres. E aí, meus irmãos, o que acontece? O que acontece então com o mundo? Uma vez que esse período de tribulação inicia, Deus começa então a permitir com que os falsos profetas comecem a entrar dentro da igreja. E até então, a única solução que existe para o mundo é a igreja. A única solução que existe para o pecador é o Evangelho verdadeiro. A única solução, Rony, que existe para as pessoas que estão sedentas e que necessitam de salvação aí fora, é o Evangelho de Cristo Jesus. É as boas novas da salvação em Cristo, que nós pregamos da seguinte maneira: meu amado, você está condenado ao inferno por causa do seu pecado. Esta é a primeira mensagem das boas novas. E a segunda é: mas existe um escape. E o escape é você crer no Senhor Jesus Cristo. Mas quando você fala com uma pessoa que você é um pecador e que você precisa de arrependimento, ele vira e fala assim: mas eu não quero ouvir essa mensagem, eu prefiro a mensagem de que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, eu prefiro a mensagem de que Deus tem um carro zero me esperando ali fora, que Deus tem um carro, que Deus tem um trabalho que vai me dar um trabalho maravilhoso, melhor do que o que eu queria. A última vez que eu estava pregando sobre isso, eu falava a respeito das pessoas egocêntricas, em que você chega para ele e fala assim: Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele fala assim: eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. E eu viro para ele e falo: Deus quer o melhor para você. E ele fala assim: eu também quero o melhor para mim. Me dá 2 deuses desse aí, porque esse Deus aí é o que eu estou querendo. Me dá 2 deuses desses, porque eu penso em mim, eu só penso em mim. E agora esse Deus que você está falando aí só pensa em mim também? Então eu estou com a minha vida feita, porque eu sou egoísta, até onde chegou e parou, só penso no meu bem-estar. E esse Deus que você está falando só pensa no meu bem-estar, me dá 2 deuses aí que eu vou levar para casa agora. Esta é a mensagem que nós temos ouvido vindo das igrejas. Como você faz para você consertar a sua vida, para você consertar o seu futuro. Eu não estou falando só de igrejas americanas, não, porque essas aí nem se fala. Eu estou falando de igrejas brasileiras, igrejas que eram fiéis à palavra de Deus até 4, 5, 6 anos atrás. Esse é o risco que nós corremos dentro da nossa igreja. Esse é o risco que essa igreja corre. Esse é o risco que corre aqui. Quando o Evangelho é pregado e as pessoas se afastam, o meu coração diz assim: modifica a sua mensagem, faz a sua mensagem se tornar mais agradável ao homem. Utilize os métodos psicológicos para poder trazer emocionalismo na vida das pessoas, para que eles possam entrar e lotar a igreja, cara. Você está perdendo a chance. Eu já contei para vocês a respeito de uma experiência que eu tive de alguém que chegou para mim e falou assim: se você quiser lotar a sua igreja, você tem que curar as pessoas. Eu falei assim: mas eu não sou Deus, quem cura é Deus, Deus cura quando Ele quer. Ele: não, tem muita gente que nem está doente, mas ele pensa que está doente, e porque ele pensa que está doente, se você falar que você está curando ele, não acredita que ele está sendo curado. Eu falei: ok, então eu vou estar curando uma pessoa que não está doente, para trazer para a igreja?
Não é melhor falar com ele assim: fulano, você não está doente, não. Fala a verdade com ele. Mas é a mente do homem. É a mente do homem. Meus amados, se você não vê esse período da história em que nós estamos vivendo, se você não está enxergando o momento da história em que nós estamos vivendo, se você não tem a percepção bíblica do que o Cristo falou, que muitos seriam enganados, o engano seria de natureza tão grande, tão grande, tão grande, que se possível fosse até os próprios eleitos seriam enganados. Meus amados, nós não estamos falando aqui de mágica, de gente que chega e faz uma mágica na presença do seu olho, não. Nós estamos falando aqui de poderes tremendamente poderosos. Nós estamos falando de um engano tão poderoso, que os próprios eleitos de Cristo seriam enganados se não fosse pelo poder de Cristo e pelo período que seria abreviado. É de arrupiar o cabelo do relógio, é de arrupiar o cabelo da cabeça, se no seu coração agora você não estiver pensando assim: meu Deus, tem compaixão de mim. Você está dormindo, você tem que despertar do sono. Você tem que despertar do sono, porque se você olhar à sua volta, se você ver os sinais que estão sendo realizados em todos os lugares nos últimos dias, e você comparar com as palavras do Cristo, nesse texto aqui que nós estamos acabando de ler, porque surgirão falsos ungidos. Eu quero falar para você que a palavra Christos, tá? A palavra Christos não quer dizer que essas pessoas se diriam: eu sou Cristo, não, tá? A palavra Christos quer dizer ungido. Essas pessoas se diziam ungidas, escolhidas, escolhidas para determinar. A palavra ungido, a palavra Christos, Jesus Christos, tá? Jesus Christos, tá? Não é o último nome dele que é Cristo, não. É o título, tá? Ele é o Salvador ungido, ele é o Salvador escolhido para exercer uma determinada função. Por isso que ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus porque ele é o Salvador, e ele é o Cristo, que é o segundo título dele, tá? Não é o último nome, não. O título dele é Cristo, Cristo porque ele é ungido. Então essas pessoas, eles não se dizem que eles são Cristo, porque se eles falassem: eu sou Jesus Cristo de Nazaré, ele não vai enganar, se possível, os próprios eleitos, porque os próprios eleitos, eles não vão se deixar levar por uma pessoa que fala que ele é Jesus Cristo, porque você vai olhar para ele e falar: esse cara está ficando louco. Eu garanto para vocês que se chegar alguém nessa igreja aqui hoje, virar para vocês e falar assim: eu sou Jesus de Nazaré, eu vou ser o primeiro a ir. Eu vou falar: esse cara tá... Eu vou ligar para a polícia na hora, olhar para ele meio assustado e falar assim: esse cara está com problema de cabeça. Mas a natureza do engano final é que os próprios eleitos seriam enganados. Meus irmãos, basta você olhar o texto: os próprios eleitos seriam enganados se esses dias não fossem abreviados. E eu quero dizer mais para vocês: esses falsos profetas que a Bíblia diz a respeito, eles não são falsos profetas que apareceriam na grande tribulação, porque eles acordariam de manhã. Até um dia eu estava comentando com um irmão e eu falei isso, falei assim: essas pessoas, eles não acordam de manhã e falam assim: eu vou ser falso profeta, porque ser falso profeta compensa. Não é isso que eles fazem. Ninguém faz isso. Ninguém acorda de manhã e decide ser falso profeta. Esses falsos profetas, eles acreditam que eles são profetas verdadeiros. Eles foram enganados pelo próprio diabo. Lembra Apocalipse 20? Satanás seria solto por um período de tempo para enganar as nações? É exatamente esse período. Essas pessoas, eles são enganadas por Satanás. Essas pessoas, eles precisam do Evangelho, assim como todas as pessoas da humanidade precisam. Eles não são salvos, eles não foram salvos, eles vieram para a igreja, e porque eles agora estão na igreja, eles foram enganados por Satanás, e agora eles pensam que eles estão adorando a Deus. Desde a história da humanidade, desde o início da história da humanidade, qual foi o objetivo principal de Satanás? Satanás foi julgado fora do céu por quê? Porque ele queria ser adorado como Deus. Quando ele veio para a terra, ele viu a possibilidade de ser adorado como Deus, e ele foi. Ele enganou a mulher e recebeu dela a adoração. Aquele a quem você obedece, dele você se torna servo. Ele então tomou, durante todo o período anterior à vinda de Cristo, o lugar de ser adorado pelo ser humano.
Era o objetivo dele. Cristo entra em cena e arranca dele esse direito. Ele fala assim: eu agora estou novamente assumindo o controle sobre a terra. Quando Cristo venceu Satanás, tanto na cruz quanto na sua aprovação no deserto, ele retomou novamente o direito de governar e de reger a terra. Mas a Bíblia ensina que um pouco antes da volta de Cristo, Satanás novamente seria solto. Ele novamente teria a oportunidade de fazer aquilo que ele sempre quis, de ser adorado pelo homem. Esse é o objetivo principal de Satanás. Esse é a função principal. E este é o acontecimento final antes da volta de Cristo, que nós chamamos que o apóstolo Paulo chama de apostasia, que Jesus Cristo chama de grande tribulação. Meus amados, se alguém chegar para mim e falar que eu não vou poder mais comer pão e carne, pão até que eu sinto muita falta. Se alguém chegar para mim e falar que vai me bater, se eu falar que eu sou de Jesus Cristo, eu não vou estar sendo melhor do que nenhum dos apóstolos. Eu não vou estar sendo melhor do que nenhum dos crentes que viveram no passado. Se alguém virar para mim e falar que eu não vou poder mais limpar a casa porque eu sou um crente, talvez eu e minha família vão morrer de fome. Nós vamos passar fome. Ou se alguém falar que eu não vou mais poder trabalhar nos computadores ou em qualquer outra coisa que eu sei fazer, porque eu sou crente, eu vou morrer de fome. Mas pensa bem, imagina o que vai acontecer comigo na hora que eu morrer. Semana passada nós descobrimos, né? Eu vou para o céu viver com Cristo. Então eu não vou estar perdendo nada. Mas se eu for enganado por Satanás, e se eu passar a adorar Satanás pensando que eu estou adorando a Cristo, aí o sofrimento para mim vai ser terrível. Imagina que eu passe a observar em volta de mim e eu vejo os meus entes queridos que agora estão seguindo a um falso evangelho. Imagina que as pessoas que eu amo agora estão seguindo a uma igreja que não confessa que Jesus Cristo é Senhor, ou que pior ainda, ou que fala que Jesus Cristo é Senhor, mas ensina um falso evangelho. Imagina o sofrimento que eu vivo todos os dias da minha vida. Imagina a tribulação que eu vivo quando eu vejo os meus filhos agora acreditando em evolução. Qual tribulação maior do que você ver o seu filho seguindo o mundo e sendo julgado nas trevas e sendo preso por Satanás e não sendo mais livre? Você lembra, irmão Sidney, que nós estávamos falando com você ontem, que você tem que botar o seu joelho no chão e louvar a Deus todos os dias porque seus filhos estão firmes na presença de Cristo? Agora imagina um de nós que os filhos não estão, o sofrimento terrível que é, a grande tribulação que é. Vocês estão percebendo? Se você cortar os seus olhos, meu amado, no mundo, pensando que a tribulação vai vir do lado de fora, e você não tiver com a sua mente focada no lugar certo aonde a tribulação está acontecendo, você também será vítima do engano. Você vai ser vítima do engano, porque você está esperando uma tribulação que não vai acontecer. Você está esperando uma falta de pão que não vai acontecer, enquanto todo instante você está sendo roubado da palavra de Deus. Você está sendo roubado do evangelho verdadeiro. E sabe o que vai acontecer com seus filhos que crescem em uma igreja onde o evangelho verdadeiro não é pregado? Eles não terão a possibilidade da salvação. Eles não terão a possibilidade da salvação. As pessoas do mundo, eles não terão a possibilidade da salvação se eles buscarem para si mesmo um outro evangelho, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1. Ele fala que vai além desse que já nos foi anunciado. Seja anátema, seja maldito. Semana que vem nós vamos falar a respeito do arrebatamento. E eu quero falar para vocês uma coisa, tá? Isso que eu falei aqui à noite, hoje à noite, não é para causar desânimo em vocês, não é para causar transtorno, não é para causar tristeza, mas é para nos alertar, para que nós possamos focar os nossos olhos e as nossas mentes no lugar certo, porque ainda existe a oportunidade de salvação. Ainda existe a oportunidade de salvação. As duas testemunhas, que é a igreja, ela praticamente está morta na praça, mas ainda existe a oportunidade de salvação. Nós temos que focar a nossa mente e entender o período em que nós estamos vivendo na história, e nos alegrar, porque Jesus Cristo falou assim: logo após essa tribulação,
vai acontecer uma coisa tremenda. Meus amados, não é motivo de tristeza, mas é motivo de regozijo e de alegria, porque nós estamos vendo um acontecimento que foi anunciado por todos os profetas. Vê o livro de Daniel, o que ele está falando? As coisas acontecendo no lugar santo, no lugar sagrado. Eu disse que o período que eu tenho é pouco para falar com vocês a respeito da tribulação, porque a Bíblia é repleta de textos falando a respeito dela. Em Daniel ele fala a respeito de um sacrifício que não é aceito por Deus sendo oferecido na igreja. Ele fala no templo, no santuário de Deus. O santuário de Deus somos nós somos a igreja de Cristo. A igreja é o santuário. O apóstolo Paulo fala, Pedro fala, João fala Pedro fala que nós somos como que pedras que estão sendo construídas, um templo, um santuário de Deus. Somos nós, somos a igreja. Daniel falava que dentro da igreja seriam oferecidos sacrifícios que eram desagradáveis a Deus. Hoje em dia nós vemos coisas que estão entrando dentro das igrejas, coisas absurdas, adorações a outros deuses. A forma como os deuses africanos são adorados através das suas danças está entrando dentro das igrejas chamadas evangélicas. Mas nós estamos esperando uma perseguição política. Nós estamos esperando uma perseguição que vem do lado de fora, e não algo que está acontecendo dentro da igreja. Então, meus irmãos, que esse entendimento seja claro para você hoje à noite. Que esse entendimento fique claro nos seus olhos. A grande tribulação, ela é um momento na história diferente de todos os outros sofrimentos que a igreja passou, porque a grande tribulação, ela é de natureza espiritual, ela não é de um sofrimento de natureza física, ela é um sofrimento de natureza espiritual. É um momento em que Deus começa a trazer juízo sobre a terra, através da igreja. Agora, semana que vem, nós vamos falar a respeito do arrebatamento da igreja. Quem já leu o meu livro que eu escrevi, já sabe mais ou menos o que vai vir, mas mesmo assim, eu recomendo você se quiser ler o livro, pode ler o livro. Nós temos mais algumas cópias ali. Mas eu recomendo você a vir, porque talvez eu possa acrescentar mais alguma coisa em cima do livro que já foi escrito. Tá? Vamos orar?